Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Hoje o nosso livro é Radonassar, Lavoura Arcaica. E lembrando sempre que o pessoal pode ir no youtube.com/TV Rádio Unicinos e conferir toda a temporada do Clube do Livro deste ano de 2013. Vamos chamar a professora então, Camila, para falar conosco? Isso, quem conversa conosco sobre o livro, e vocês vão poder conferir aí, é a professora Alessandra Flack. O Lavoura Arcaica é a obra-prima, eu diria, do Radonassar, a sua primeira obra, e que tem dentro da literatura um espaço muito peculiar, porque não se compara com nenhuma outra obra da nossa literatura. É um romance extremamente atual, apesar de ser escrito em 1975, com uma linguagem muito moderna e com uma temática muito polêmica. Talvez por isso seja um autor não tão lido, não tão estudado, mas de um encantamento muito interessante, né? Ele faz uma junção entre poesia e prosa de uma maneira muito específica e vai trabalhar com temas que são altamente polêmicos, né? Que é a questão do incesto, que são as tradições bíblicas, né? O romance é narrado em primeira pessoa pelo André, que faz uma viagem de filho pródigo, né, voltando à casa da família e tendo que, de alguma forma, levar os seus fantasmas, né, levar toda uma imagem do filho pródigo, aquele filho que não é perfeito aos olhos do pai e que, de alguma forma, reflete, digamos, a decadência de toda a família dele, que tem lá os seus fantasmas, que tem os seus segredos, né, e que, aos poucos, vão se revelando ao longo da história. A gente segue por aqui, então, o nosso Clube do Livro sobre Lavoura Arcaica. Agora, então, vamos falar um pouco sobre a sinopse do livro, pegar aqui uns pontos importantes da história. Tá, vai lá, Vanessa, vai que depois eu vou te ajudando. Tá, o que a gente já pode ir trazendo é que é um livro narrado em primeira pessoa, né? Ele é dividido em 30 capítulos, a maioria deles são bem curtinhos. E a gente tem um personagem central, então, que é quem narra essa história, que é o André. O André, ele é filho de uma família de tradição cristã, bastante conservadora, uma educação tradicional. Rígida, assim, né? Ele teve uma educação bastante rígida. Tem toda essa questão da opressão do pai, que vem já de uma história do avô. E isso é trazido bastante, assim, nessas reflexões durante o livro. Mas, como a gente comentou antes, é um livro que ele vai e volta, né? E ele começa justamente com o André na pensão onde ele está, depois que ele fugiu de casa, depois que ele decidiu sair de casa. E o irmão dele, o Pedro, que é o irmão mais velho, acaba indo ao encontro dele para trazer o André de volta para casa, para falar, ó, a mãe tá sofrendo, tá todo mundo mal, a própria Ana, que é uma das irmãs dele, e que ele tem uma relação que é diferente, enfim. E vai desenrolando toda uma conversa entre o André e o Pedro, e o André querendo se justificar por que ele não queria mais ficar em casa, né? E ele relembra aí os sermões do pai, ele relembra situações da família, ele relembra os próprios instintos primitivos e como tudo isso afetava ele, né? Da relação dele com a família. E é engraçado porque no livro a gente só consegue ver personagens da família, né? Não são incluídas pessoas de fora. Então é o André, é o irmão dele, o Pedro, o pai e a mãe, não dá pra outros irmãos. Quantos irmãos tem, não né? são. Porque fala suas irmãs, não irmãs, tem, mas não são. Acho que eles são 7 filhos no total. Acho que é o Pedro mais velho, tem o André, tem o Lula e tem mais 3 irmãs. Isso, uma delas, mais 3 irmãs. Não, acho que mais 4. Tem a Ana. Eu até anotei. É a Ana, a Uda e a outra menina. A Rosa, tem a Zuleika também. Isso. Então, assim, é uma família extensa, mas a gente sabe que os personagens que mais tem, que mais aparecem é o André, lógico, né? O Pedro, irmão mais velho, o pai e a mãe. O Lula, ele aparece mais no final falando alguma coisa. E a Ana, mas a Ana, ela não se pronuncia. Ela tá presente na obra, mas tu não consegue saber nada da Ana, exatamente. Tá sempre no pensamento do André. E, aliás, a Ana é um dos motivos, o motivo principal e o mais forte para o André fugir de casa, né? Porque ele tem uma relação com a irmã, né? Ele tem uma relação incestuosa com a irmã. E isso, sob a mira de uma rigidez moral do pai dele, nunca, obviamente, seria aceito. Bom, não é aceito de forma alguma, né? Né? Na maioria das sociedades não é aceito, né? E esse é um dos motivos que ele, então, vai fugir de casa, né? E não só por isso, porque a própria rigidez moral do pai não é uma coisa que agrada o André, né? Ele tem
ele tem esse conflito com esses preceitos do pai, né? Então, Ele fala muito da questão da tradição da família e aí ele se Isso. coloca como que eu, um filho, vou ser aceito nessa família, né? Eles colocam muito como ovelha negra, né? É, Aquela pessoa exatamente. que nunca está a favor ou sob os olhos bons do pai. Então ele sempre ele se sente, aliás, inclusive, de forma na mão esquerda do pai, não do lado direito do pai. Porque toda vez que ele relembra alguma situação, me dava simplesmente essa impressão, assim, de todos os irmãos muito corretos, muito com a cabeça baixa perante ao pai, aquele respeito tremendo, e ele sempre ali, né, com aquela sensação assim, ai meu Deus, isso aqui não é pra mim, né, incomodado, fortemente incomodado, e tu sente muito essa perturbação que ele tem. Ele até fala da questão de que eles acordavam cedo e iam pra roça, né? E aí depois ele até promete pra Ana que ele ia ser diferente quando ele volta pra casa, que ele ia acordar às 5 da manhã, que ele ia pra roça com os irmãos e não sei o quê. Demonstra muito a rigidez do pai e não podia sair daquilo, né? E também aquele espelho do pai nos filhos, que quando o Pedro tá falando com o André, ele várias vezes pontua, né? Os olhos do pai, a mão do pai, que era uma coisa que o pai ele tinha tanto poder, né, em cima, né, E claro, a onipresença do pai, a gente, claro, faz aquela leitura da religião também, né? E já a mãe sempre aquela figura daquela pessoa que dava muito carinho, que sempre tentava, acho que, entender o filho, né? Então eu acho que pela mãe, assim, a relação dele... Eu queria deixar que ele ficasse longe, né? Que tem a cena que ele diz que tá vendo a Ana dançar, vem a mãe e chama ele, vem, não vai ficar sozinho aí, né? É aquela pessoa que nunca esquece nenhum dos filhos, assim, né? A impressão. E já o pai é aquele que dita as regras, assim. Porque é a pessoa que vai querer, né, passar todos os costumes, as tradições, ele relembra. E tem várias frases, eu até fui anotando algumas das frases, assim, que ele foi falando que o pai dele falou. Mas tem um momento, né, Rodrigo, que a gente estava até comentando fora do ar, que nos chamou a atenção, que é uma história que ele conta sobre um faminto. E como isso aparece outras vezes ao longo do livro. Vocês não lembram da história do faminto? Parece que o pai quer tentar relembrar os filhos em relação a isso. Porque é sempre naquela vontade de, que caminho vocês têm que seguir, esses ensinamentos que eu estou passando, são esses passos que vocês têm que ter daqui pra frente. E essa história do faminto, ela é bem interessante. Acho que a gente pode falar sobre ela, que ele conta, enfim, de um faminto que chegou até... uma casa bonita, grande. Enfim, e desesperado por comida. E essa pessoa passa a oferecer pra ele uma comida que não existe. Imaginária, né? Então, assim, veja Faz um banquete, na verdade, porque era completo, né? Veja que esse pão, né? Enfim, ele usa palavras e vai adjetivando, enfim. E o faminto diz, sim, é muito gostoso. Muito gostoso esse pão. Experimente um pedaço dessa costela de não sei o quê, essa carne de não sei o quê. E ele vai... E eu já fui imaginando, assim, ele tentando comer aquilo, e esse senhor que o acolhe dessa forma também, acho que finge comer e tal, e na verdade... Oferece bebida alcoólica, inclusive, pra ele. Sobremesa também tem, e na verdade quando nada daquilo era real, não havia comida. E aí, com isso, o pai quer ensinar, né, a questão da paciência, porque daí ele fala, agora eu encontrei realmente um homem com a maior virtude dos homens, que é a paciência, então agora sim eu vou mandar lhe servir um banquete verdadeiro, um banquete real. Mas daí o André conta, né, que a verdade, a história não era bem assim. É que o sujeito ofereceu para o faminto bebida alcoólica e ele bebeu, ou no caso imaginou beber, né, e lá pelas tantas ele acabou batendo no sujeito que estava oferecendo aquela comida imaginária para ele e disse o seguinte, desculpa, eu não pude me controlar porque eu estava muito bêbado por causa da sua... Ou seja, o André desvirtuou também aquele sermão do pai, né? Eu tava comentando com o Rodrigo fora do ar que eu disse que eu fiz algumas interpretações, mas que elas têm a ver muito mais com uma tradição cristã, né? Que é a que eu conheço, né? Então, porque a gente pode fazer algumas interpretações, inclusive sobre a história do Alcorão aqui em algum momento. A minha interpretação foi daquela realidade que eu conheço. Então, isso que a Vanessa estava contando era esse sermão do pai, que ele dava sempre na hora das refeições, entende? Então ele vinha com essas histórias, essas espécies de parábolas. E a própria, na realidade, história do André, a gente poderia fazer um paralelo com a parábola do filho pródigo, né? Digamos, né? Porque ele sai de casa, né? É um filho que sai da casa do pai porque ele quer viver a vida lá fora
ele quer viver a intensidade lá fora, uma coisa que ele não tem em casa. E aí o irmão vai lá, o irmão mais velho vai lá e busca, então, o André, né? Então a gente busca o André e traz ele de volta para casa. Ele volta para casa e é recebido com uma festa. Que é a história do filho pródigo da Bíblia, né? Isso é uma coisa. E outra coisa que eu estabeleci um paralelo, assim, diz respeito às figuras femininas do livro. Para mim, na minha interpretação, a figura da mulher nesse livro é a figura da Eva, né? Como se ela fosse responsável por dar a maçã, no sentido de que, como se a mulher fosse o elemento que corrompesse, que seduzisse, né? Então, e como vocês bem destacaram aqui antes, por exemplo, a Ana nunca tem fala, a Ana não tem fala. A Ana é retratada conforme o irmão, né? Então a gente sabe das reações da Ana pelo que conta o André, né? Inclusive tem uma parte do livro que é bem importante, que ele chega, né, na casa da família e ele logo imagina que ela está na capela, rezando. E claro, como a gente só sabe da Ana através do André, tu acredita, ok, ela está na capela. E depois a gente descobre que não era isso que tinha acontecido. Porque a Ana, ela... Pegou a mala. Pegou de surpresa ele alguma coisa que não deveria. Estava eu contando o final, meio que contando o final, antecipando. No quarto bloco a gente fala. Mas é interessante isso, porque tipo, ela surpreende o André e nos surpreende também, porque a gente só conhece a Ana através dele. Então isso que é interessante também de ver o personagem. O Pedro, ele diz que a Ana estava muito triste, né? Que além da mãe tá chorando muito, das irmãs que trabalham sem vontade ali, mas a Ana tá sempre cabisbaixa, ele fala. Porque quando o Pedro vai ao encontro do André na pensão, ele comenta que todo mundo em casa tá sofrendo muito, a mãe e principalmente a Ana. Mas até início ele não sabe que o André sabendo. Tem essa relação aí. E nem a gente sabe até aí, né? Apesar de que ele disse, eu lembro bem que quando ele enxerga o irmão, ele quase perguntou como é que tava a Ana, mas ele se segurou pra saber primeiro do irmão que tava ali, né? Pra buscar ele, enfim. E até então a Ana, a gente não sabe nem quem é a Ana, né? Se ela é irmã, se ela não é. Pelo jeito que ele fala, tu imagina que não seja, né? Mas depois acaba descobrindo que sim, são irmãos. A gente vai fazer um intervalo agora aqui no Clube do Livro e depois a gente segue falando mais sobre Radon Nassar, Lavoura Arcaica.